No 29, agora nós queremos partir da equação segmentária para as equações, no caso, para a equação geral. Porque aqui nós, se você observar, temos aqui a equação segmentária da reta. Isso significa, você pode fazer isso de duas formas. Uma, aproveitar esses pontos aqui da equação segmentária, porque se é x sobre 5 e mais y sobre 6 igual a 1, isso significa que essa reta ela corta os eixos nos pontos. Vou colocar aqui. Ela vai cortar os eixos nos pontos 5, 0 e 0, 6. E você pode montar a equação geral agora a partir desses pontos. Como? Utilizando o método de equação geral. Ou você pode vir e calcular, por exemplo, o MMC dessa equação aqui, na equação segmentária, você vai calcular o MMC entre 5 e 6 e resolver, digamos assim, essa equação. Trabalhar nela até ela virar a equação geral. Como eu já montei muitas equações gerais a partir do método de equação geral normal, aqui eu vou resolver dessa segunda forma, calculando o MMC. Por exemplo, o que eu estou querendo falar? Eu sei que 5 e 6 e o 1 aqui está sobre 1. Tá o x sobre 5, o y sobre 6, perdão, e o 1 sobre 1. Se eu calcular, se eu utilizar esse método que eu estou falando do MMC, eu sei que o MMC entre 5 e 6 é o 30. Então aqui eu vou ficar a seguinte, com a seguinte resolução. Eu coloco todo mundo sobre o mesmo denominador, por isso o MMC, que é o melhor denominador comum que eu posso escolher para pegar entre dois números. Então eu vou pegar 30 por 5 dá 6, 6 vezes 5. Estou usando o método de resolução de equações normais. De equação normal, de botar elas todas sobre a equação toda sobre o mesmo denominador. Então 30 por 5, 6 vezes x dá 6x. 30 por 6 dá 5 vezes y dá 5y. Então aqui sobre 30 sobre 30 e 30 por 1. Aqui eu estou falando do 1 do denominador. 30 por 1, 30 vezes 1, 30. Cancelando aqui, eu tenho 6x mais 5y igual a 30. Essa aqui é a minha equação geral da reta. E ela saiu sem eu precisar calcular utilizando um método de cálculo de equação geral, que seria, por exemplo, utilizando dessa forma aqui o 50, 06, xy, resolvendo isso daqui e igualando a zero, esse determinante, digamos assim. Posso fazer dessa forma também se eu já tiver a equação segmentária. Assim como aqui, entre o 12 e o 3, eu poderia pegar como para denominador comum o 12, por exemplo, que é o MMC entre 12 e 3. Então, aqui ficaria 12 dividido por 12 dá 1 vezes x. 12 por 3 dá 4 vezes y. 4y. 12 por 1 dá 12 vezes 1, 12. Cancela os denominadores. X mais 4y igual a 12. Essa aqui seria a equação geral da reta, dado que ele começou com a equação segmentária. Na letra C, temos essa equação que começou, se você observar de novo, ela corta os eixos x e y no ponto menos 8, 0, o eixo x, e no ponto 0, 6, o eixo y. Mas, e aqui para calcular a equação, no caso a equação geral, eu poderia utilizar de novo um método comum de cálculo de equação geral, ou colocar, ou resolver essa equação aqui até fazer a equação geral aparecer. Então, por exemplo, eu poderia pegar como denominador comum aqui, entre 8 e 6, o 48, por exemplo. Então, mais
sobre 48. Melhor, perdão, eu peguei a multiplicação entre os dois, mas poderia ter utilizado o 24 aqui, que seria o MMC entre os dois. Eu já fui direto para a multiplicação de 8 vezes 6, que também dá certo, porque para colocar sobre o mesmo denominador não precisa ser o MMC, mas o MMC ele facilita a sua vida. Mas nesse caso aqui não vai fazer diferença, eu vou botar todo mundo sobre 48, porque depois eu vou cancelar, vou anular esses 48, né? Então 48 por menos 8 dá menos 6, então fica menos 6x. 48 por 6 dá 8, vai ficar 8y. 48 por 1 dá 48 vezes 1, 48. Qual é a diferença de utilizar ou não utilizar o MMC? Porque aqui, se você observar, vai sair menos 6x mais 8y igual a 48. Tá errado? Não, é a equação geral dessa reta. Mas, se você observar, essa equação aqui dá toda para ser simplificada ainda por 2, né? E fica menos 3x mais 4y igual a 24. Essa equação aqui já sairia direto se você tivesse utilizado o MMC, que é o 24. Aqui eu peguei a multiplicação entre os dois elementos e acabou saindo essa outra equação aqui, que é múltipla da equação de baixo.